Perfeito, né? Nós tínhamos uma lacuna dentro da nossa estrutura, enquanto secretário, que nós estávamos com essa dificuldade em fazer um projeto, um programa, enfim, algumas pessoas chamam de projeto, outros chamam de programa, para atender a melhor idade, né? Nós tínhamos isso. E, se eu não me engano, no mês de abril, maio, talvez, foi contratada uma estagiária para dentro da nossa secretaria e nós organizamos todo o projeto para dar o andamento, né, para dar esse start. Esse projeto, esse programa não era para o segundo semestre, ele era para o primeiro semestre. Então foi contratada uma estagiária, Jennifer, muito querida, muito competente, e nós deixaríamos o nosso professor, o Acilon, né, que é o professor ali da secretaria de coordenador, Acilon, e a Jennifer... Acilon Almança Carlos. Foi professor na escola, no Colégio São Pedro, foi meu colega professor lá. É um grande parceiro, um grande amigo, né, que tem nos ajudado e faz parte do nosso esqueleto ali da secretaria. E aí, para nossa surpresa, organizamos o programa, conversamos com a responsável do local, que seria na Capela Nossa Senhora Navegantes, o primeiro, e a Jennifer foi chamada para o concurso de monitor da prefeitura. Então a gente segurou um pouco. Logo depois, já estava meio que uma data pré-marcada, veio a enchente e alguns moradores da Cristo Rei tiveram que ir para o abrigo da Navegantes. Então acabou atrasando um pouquinho, né? Mas a gente conseguiu superar tudo isso e está marcado para a semana que vem, na terça-feira, no dia 19, a abertura do programa, né? Com a coordenação do professor Acilon, com a supervisão, com a parceria do nosso estagiário, que agora assumiu ali na secretaria, o Caleb. Tecnicamente falando, Toné, é um programa de ginástica que atende a terceira idade. Mas o que eu achei muito assim, interessante é que as pessoas da comunidade, que ainda não têm a terceira idade, entraram em contato conosco pedindo para participar. Porque tem hoje uma dona de casa, tem uma pessoa que daqui a um pouco não está trabalhando. Então a gente abriu esse projeto para ser alguém da comunidade do bairro Carvalho, do bairro Cristo Rei. Nós estamos, nesse primeiro momento, fazendo um braço com a comunidade do bairro Mauá, que em alguns governos anteriores teve projeto de terceira idade no bairro Mauá. Então nós vamos trazer eles para a capela nesse primeiro momento, por questão de data, de logística, mas a gente quer ainda nesse ano abrir um projeto também no bairro Mauá. Nós precisamos, a nossa ideia é abrir em 3 bairros. Primeiro no bairro Carvalho, depois do bairro Mauá, e aí depois a gente vai aguardar talvez alguma mobilização de algum presidente dos bairros. Eu quero conversar com o presidente da Associação dos Presidentes dos Bairros, para ver se já tem daqui um pouco um bairro estruturado, que atenda um volume maior de idosos, né? E aí a nossa secretaria vai lá e acaba levando a nossa estrutura. Então, assim, a gente está muito, muito feliz. Para mim, é muito novo, né? Não é um público que eu trabalho, não é um público que a gente tinha essa expectativa de investir nesse primeiro momento, porque nós tínhamos outras tantas prioridades, não que a terceira idade não seja prioridade, mas a gente ficou muito feliz porque já nos colocaram no grupo, o grupo é muito ativo, a comunidade abraçou, então a gente tá muito feliz e eu não tenho dúvida, Toné, que vai ser um sucesso. Olha, então vou dar uma dica aqui, hoje é terça-feira, terças e quintas, a UCAB, a União das Associações de Bairro, participa aqui do Vale Notícias, que é o programa que começa ao meio-dia, e eles estarão aqui normalmente 1h30 da tarde até as 2 da tarde. O Armindo Macedo, seus colegas, são muito ativos, são muito participativos, eles nos trazem informações da realidade do bairro. Então, se quiser, manda alguém para conversar com eles aqui 1h30, 2, e já fecha um acordo. Tenho certeza que o Macedo, que é um funcionário aposentado da prefeitura, né, que mora lá em Três Ventos, ele vai abraçar, porque ele abraça essas coisas com muita satisfação, né? É verdade. E o Macedo é um exemplo de esforço de sobrevivência. Né? O Macedo teve, alguns tempo atrás, um AVC, né, e conseguiu se recuperar, está quase, praticamente, sem nenhuma sequela, mas por força de ter buscado, né, de se manter ativo, fazer
exercícios, enfim, seguiu o ordenamento. Mas esse trabalho que tu estás dizendo, secretário Dudu Moisés, ele é excelente porque ele é preventivo a eventuais doenças causadas pelo envelhecimento. Queremos ou não, o passar dos anos leva a um desgaste do nosso organismo. Então, fazer atividade física, né? Buscar orientação, e no caso aí orientação profissional para essas atividades é essencial, faz com que a qualidade de vida e a própria longevidade aconteçam. Então, excelente ideia, eu acho que é por aí. Tenho a satisfação de dizer, secretário Dudu Moisés, que o nosso público aqui da Rádio Vale, claro, ele é eclético, mas nós sabemos que em determinados horários, especialmente no horário ali do Tiago Borges e tal, nós temos uma predominância, uma exclusividade do público feminino de terceira idade. Interessante. Então, esse é um público para ser cativado nesse projeto. Olha, saia de casa. A senhora que está aí, se aposentou, ainda não, ou está cuidando só de casa, saia de casa. Se integre a esses movimentos, porque é uma ação do esporte que conversa, que dialoga com a saúde. Perfeito, perfeito. A gente está muito feliz, né, Toné? Porque, querendo ou não, é uma grande entrega para o município, né? O prefeito tem nos cobrado também o investimento tanto nos jovens, nos adultos, nas crianças, mas também na terceira idade. Então, a gente não tem dúvida que vai ser um sucesso. A gente está muito organizado para isso, né? Inclusive, a gente tem alguns materiais dentro da secretaria, alguns eu ganhei de doação, alguns cones, que a gente ainda nem usou, né? Que já estava preparado para esse programa, né? Então a gente está muito feliz, tenho certeza que vai ser um sucesso. Fica aqui o convite, então, para as pessoas que têm essa possibilidade de se deslocar com o seu veículo de transporte, seja de ônibus, de moto, de carro, até a Capela Nossa Senhora dos Navegantes, e as pessoas que moram um pouco mais próxima, né? Que não vão ter toda essa dificuldade de deslocamento, que possam ir. A gente liberou, Toné, as inscrições assim, de maneira mais tranquila, não precisa ir até a secretaria, já vai direto até o programa, a gente vai fazer o cadastro lá, vai fazer uma abertura ali oficial do programa, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí absoluto. E prometo, né, que na próxima abertura a gente tem encaminhado muito para vocês na nossa comunicação com a imprensa, né, que assim que a gente for abrir esse outro braço no bairro Mauá, a gente vem aqui, faz o convite para interagir aí a comunidade com os nossos programas. Então vamos reprisar dia e horário. 19, terça-feira que vem, às 9 horas, na Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Fácil. Para quem sabe, para quem não Fena sabe, Rosa ali. perto da Fena Rosa, perto da sede do Gerbac. Exatamente. Há um tempo atrás, a secretária, deu uma parada técnica de uma semana, eu acho, para dar uma ajustada nos campeonatos, ou em alguns campeonatos. Como é que ficou? Está tudo correndo bem agora, esses diversos campeonatos amadores que nós temos em Cachoeira? Na verdade, assim, para quem nos escuta, nós lentamente, e tem coisas que no serviço público funciona dessa maneira, estava faltando o nosso contrato com as CAV. As CAV, ela, por anos, organizou os campeonatos no município, e na nossa gestão a gente trouxe essa organização para dentro da secretaria. Então, a ASCAV, ela entendeu, naquele momento, que precisaria de um contrato, que eu acho extremamente justo, para saber onde eu tenho braço, onde eu não tenho braço. E aí a gente sentou, conversou, chegou num acordo que nós iríamos organizar junto, porque a secretaria ela é tão importante quanto a ASCAV. A ASCAV é tão importante quanto a secretaria, então a gente fez um contrato, algumas exigências da nossa parte, outras exigências da parte das CAV, e as coisas têm fluído muito bem, né? Vale ressaltar aqui que nós aumentamos em praticamente 200% os campeonatos no município, né? Ano passado, só de futsal foi organizado, se eu não me engano, 8 ou 9 campeonatos. Esse ano nós vamos organizar 21 campeonatos, né? Então é um número bem expressivo, inclusive virou o semestre, tem algumas coisas que a gente ainda não conseguiu terminar, né? Mas a gente vai abrir uma nova data. Os campeonatos hoje, organizados por nós, na terça, na quinta e na sexta. A partir do mês de setembro nós vamos começar a organizar alguns campeonatos na segunda-feira para conseguir terminar todos. Secretário Dudu, agora fiquei curioso. Com tanto campeonato, tem gente de apoio para tudo isso? Árbitro, bandeirinha, mesário, enfim, gente para controlar esse povo todo? A nossa maior dificuldade, Tony, e tu conhece bastante do serviço público,
é a nossa falta de servidor, né? Hoje nós não temos hora extra liberada, nós temos um corpo técnico, posso dizer assim, muito pequeno dentro da secretaria. A secretaria hoje, elas são 10 pessoas, né? Eu tenho 5 pessoas no operacional, 5 pessoas no estratégico, né? Que organiza as competições. Então, não é fácil, né? Hoje, até ontem eu fiz a escala da semana, né? De segunda a domingo, nós temos eventos todos os dias fora do horário. Então, no teu lazer, tu tá prestigiando os nossos eventos. No lazer do Tomás, ele tá prestigiando. Então, se torna um pouco cansativo, né? Mas como a gente gosta daquilo ali, ontem eu brincava com a vereadora Adriana Paladino, tu não tá cansado? Eu digo, não. Mas como é que tu não tá cansado? Porque se eu não fosse secretário, eu estaria nesses eventos, que é o que eu gosto de fazer. Sábado de tarde eu faço meu chimarrão, eu ia pro centro esportivo, é o que eu faço hoje. Eu ia pro estádio olhar as competições, é o que eu faço hoje. Então a gente faz isso com o maior prazer, né? Mas respondendo a tua pergunta, todos os campeonatos, a grande maioria deles, boa parte é subsidiada com recursos do poder público, boa parte é subsidiada com recursos dos próprios clubes e boa parte com emenda do deputado Marlon. Inclusive amanhã nós vamos assinar uma emenda de R$200 mil do deputado Marlon, em parceria com o deputado Cláudio e com a vereadora Daniela Santos, que é a irmã do deputado Marlon, que subsidia boa parte do pagamento da arbitragem, do pagamento do mesário, da premiação, da inscrição. Vou te dar um exemplo, teve campeonatos, eu tenho clube aqui na cidade, que nós pagamos R$1.000 a inscrição, hoje o clube está pagando R$500. Então existe esse subsídio, né? Então é uma forma que a gente tem de fazer. Alguns campeonatos a gente cobra na bilheteria, a SCAV acaba cobrando na bilheteria para ajudar nessas despesas, e os campeonatos que nós, secretaria, estamos organizando, que é de basquete, de voleibol, nós estamos, agora quinta-feira, tem a última rodada do campeonato de vôlei, ele não tem cobrança de bilheteria. Então a gente se reuniu com os clubes, eu consegui o patrocínio com a Câmara de Vereadores, os materiais o Sicredi nos patrocinou, e a inscrição dos clubes pagou a arbitragem. Então é uma parceria que a gente faz entre esses eixos da organização e tem dado certo. Mas eu perguntei, mas tem essa mão de obra de arbitragem? Porque essas pessoas elas passam por curso, elas são treinados. Quer dizer, eles têm condição de tempo e condição física de atender tantas modalidades? Olha que interessante, né? No voleibol, a arbitragem é de Cachoeira, tá? No futsal, categoria de base e veterano, a arbitragem é de Cachoeira. Mas a segunda divisão do futsal, a primeira divisão do futsal, tem vindo a apitar em Cachoeira os grandes árbitros do estado. Árbitro federado, Federação Gaúcha de Futsal, ele vem aqui, ele toma banho na secretaria, ele janta num restaurante, ele pega a nossa, como é que eu vou dizer, entende como é que funciona e sai daqui falando bem da nossa cidade. Então vem alguns árbitros de fora de Cachoeira apitar. Agora, sexta-feira, vai vir um árbitro federado de fora de Cachoeira para cá. Né? Sexta-feira passada, outro árbitro federado. Nós já tivemos aqui apitando, inclusive, na primeira divisão do futsal, árbitros que apitaram o Campeonato Gaúcho. Né? Então, nós estamos num nível, posso dizer assim, nessa nossa parceria com as CAV, a gente pode dizer que nós estamos num nível muito bom. Né? E eu tenho certeza que daqui para frente, com as coisas organizadas, a gente consegue melhorar ainda mais. E o pessoal, a comunidade geral está apoiando, além de assistir, que eu sei que vão assistir, mas estão apoiando, estão ajudando, estão atendendo os apelos da secretaria? Eu falava ontem, Toné, ontem nós tivemos uma reunião de secretariado, eu falava com um dos colegas, eu nunca vi, porque eu tenho time de futebol, tá? O que o diretor do time de futebol faz para manter um time de futebol? Ele busca apoios, ele busca patrocínios. E a gente sempre teve uma dificuldade, assim, de aumentar o número de patrocinadores. Quem não tem simpatia com o clube, dificilmente ajuda. Quando eu fui para a secretaria, e eu falo muito isso com a Silon e com o Adriano, que é o Dica, que é o servidor de carreira ali também, que nos ajuda, é o nosso coordenador de esporte, eu disse, olha, o secretário, quando ele entra de secretário, a primeira coisa que ele tem que fazer é perder a vergonha de pedir, né? Não deveria ser assim. Mas como a gente encontrou uma estrutura muito ruim, muito precária, eu não posso esperar 90 dias por uma licitação. E isso foi o que me surpreendeu. Porque, Toné, a gente não tem como mensurar hoje a quantidade de pessoas que foram impactadas na sua vida através do esporte. E que hoje ela consegue ajudar de alguma forma, né? Eu vou dar um exemplo. No Centro Esportivo Municipal, nós não gastamos R$1 do dinheiro público para comprar um prego para o Centro Esportivo
com o nosso recurso. Tudo foi com doação. O que a gente gastou no centro esportivo foi o servidor, foi a água, foi a luz, foi uma hora extra. Mas eu não fiz um pedido via licitação para comprar tinta, prego, parafuso, para deixar o centro esportivo como ele está hoje. Então, esse é o meu agradecimento também para a comunidade, para o empresariado, porque eu peço muito, né? Eu dou as minhas mordidas, não só para o empresariado, mas para o desportista mesmo. O pai que leva o seu filho para disputar um campeonato de sub-11, que nunca teve um campeonato de sub-11 em Cachoeira, ele estava acostumado a levar o filho num sábado e num domingo para jogar um torneio, né? E hoje, toda quarta-feira, ele leva o seu filho para jogar bola. Eu vou lá e peço para ele, pô, tu viu como é que tá a nossa goleira que tá precisando de uma tinta, que não me consegue uma lata de tinta? Então, eu brinco que até o final do ano é o meu limitador, né? Que eu ainda tenho hoje uma jurisprudência de dizer, ó, eu peguei numa situação difícil e eu preciso de uma doação hoje. A partir do ano que vem, aí a responsabilidade é minha, né? Ó, tu não comprou e não te organizou, o problema é teu, né? Mas fica o meu agradecimento porque sim, respondendo a tua pergunta, tem muita gente que ajuda, muita gente que dentro da sua realidade tem ajudado o nosso esporte, né? Vereador que está secretário municipal de esporte, Dudu Moisés, muito obrigado aí pela gentileza de vir ao vivo aqui conversar conosco e mostrar todo esse entusiasmo. Toné, eu que agradeço, né, tio e o Tomás pela oportunidade. Ontem o Tomás me ligou, eu estava num outro compromisso, nós tínhamos congresso técnico do futebol feminino e do campeonato 45 veterano, e aí o Tomás me disse assim, se tu não puder vir aqui, pode ser via match ou por telefone. Eu disse, não. Se eu não for aí tomar um chimarrão, então eu não vou. Então a gente está à disposição, sempre que precisar, a gente vem aqui conversar com vocês. Muito obrigado.